Olá, tudo bem? Tudo é legal, não é isso? Vamos continuar com os nossos estudos de história e de geografia. Primeiro nós vamos começar com o nosso livro de história, certo? Das páginas 89 a 94, dando continuidade sobre o conteúdo de comunidade, não é isso? Que das quais nós já vimos nas aulas anteriores, não é isso? Que comunidade é formada por vários grupos, não é isso? E hoje nós vamos continuar com as nossas aulas de história relacionados a esse conteúdo. Abra o seu livro na página 89, certo? E nós vamos continuar falando sobre comunidade, né? O grupo das lavadeiras de Itapuã. Então, você leitor, eu vou ler e você vai fazer acompanhando, não é isso? O trecho da letra a seguir é de Reginaldo Souza, certo? E foi interpretada pelo grupo musical, não é isso? Este grupo, o nome do grupo é As Ganhadeiras de Itaipuã, não é isso? Itapuã. Então, esse grupo musical tem o mesmo nome dessas ganhadeiras, não é isso? Esse grupo de mulheres que ganham a vida, não é isso? Lavando, vendendo, não é isso? Então, é muito interessante. Aqui nós temos um trecho e vamos acompanhar, certo? O título é Lição de Vida. E o interessante é que já começa narrando, não é isso? O autor já começa narrando como é que era a vida, não é isso? Então ele diz, papai era pescador, mamãe lavadeira e eu, que é ele, né? E eu ganhava meus trocados vendendo beiju na feira. Esse aqui é a capa do CD, não é isso? E aí no outro parágrafo ele diz, à noite ia para a escola, às vezes de pé no chão, né? Porque não tinha um calçado, não é isso? Na base de candeeiro, né? Que o candeeiro é o lampião, como era nos anos anteriores, né? No passado, para iluminar a estrada, não é isso? Estudava a lição, me formei em bacharel, muito esforçado, me formei em bacharel e digo com todo amor, mamãe era lavadeira, papai era pescador. Muito bem, ele tem orgulho, certo, dos pais, da profissão dos pais, e todo e qualquer trabalho deve ser respeitado. Todo e qualquer trabalho é uma profissão, não é isso? Exerce um trabalho das quais como um todo precisamos, não é isso? E tem que ter orgulho mesmo do que foi, não é isso? De que ele lutou, de que venceu a vida. No caso aqui, como o pai era pescador, não é isso? E a mãe era lavadeira e ele vendia beiju, ia para a escola descalço, certo? E ele lutou e assim mesmo conseguiu, não é isso? Ele fez bacharel, que é quem tem um curso, não é isso? Superior. Então ele diz hoje com muito orgulho, certo? E você não tem que ter orgulho mesmo do que foi, certo? Do que você vivenciou com seus pais para chegar onde chegou, não é isso? Vamos continuar. Muito interessante a leitura desse trecho dessa música, não é isso? Então aqui nós temos a interpretação, certo? Que é a primeira, nós temos até a quarta questão relacionada à leitura da música, não é isso? Que diz, a letra da música fala de dois grupos, não é isso? Sociais da comunidade da Lagoa do Abaeté, que como vocês sabem, na Lagoa do Abaeté tem várias comunidades, não é isso? E que fica em volta de uma lagoa, não é isso? E quais são eles, não é isso? Então, no início, quando ele começa a falar que o quê? Que o pai dele era pescador e a mãe lavadeira, então são esses dois grupos, não é isso? O grupo dos pescadores e o das lavadeiras, não é isso? Na segunda também diz de que forma a personagem da música ajudava os pais, não é isso? Essa personagem, ela vendia beiju, certo? Na feira. E a terceira diz, né, que luz ela usava para estudar, né? Que é o candeeiro, que é esse instrumento que era antigamente que se utilizava, né, para iluminar. E na quarta diz que na música ela diz que conseguiu o que almejava, não é isso? E com certeza conseguiu. Como é que a gente sabe? Porque ela diz aqui que ela conseguiu sim, porque ela concluiu o curso, não é isso, de
bacharel, que é o que diz aqui, é uma pessoa que concluiu o curso de graduação em uma faculdade. Então aqui eu trouxe a primeira pergunta, né, que pergunta quais são os grupos, certo? Que são o grupo dos pescadores e o das lavadeiras, que pergunta quais são os grupos. A outra pergunta como é que ele também ajudava, a segunda questão, que era vendendo beiju na feira, não é isso? Como é que ele ia, não é? Como é que ele conseguia, qual era a luz que ele usava para estudar, não é isso? Usava a luz do candeeiro. E na quarta, sim, ele conseguiu, pois, quer dizer, ele não, desculpe, ela concluiu um curso na faculdade, certo? Então, essas aqui são as respostas da página 89, agora nós vamos para a página 90, não é isso? Vamos agora fazer um breve comentário sobre as comunidades, das quais que nós vimos no início, que é a comunidade da Caiçaras, do Pataxó, não é isso? E o do Abaeté, que o Abaeté são várias comunidades, são vários grupos, não é isso? E aqui também nós temos sobre uma atividade, sobre o que a comunidade Caiçara, não é isso? E sobre o Pataxó, comunidade Pataxó, que pede na página 90, certo? Que você vai associar. O que é associar? É ligar. Você vai ligar, entendeu? A informação à comunidade, não é isso? Então aqui nós temos comunidade da Lagoa do Abaeté, que são formados por vários grupos, não é isso? Os trabalhadores, não é? As lavadeiras, os pescadores, não é isso? E nós temos a Caiçara, que desde crianças, quem mora lá, desde pequeno, aprende o quê? A catar frutas, não é isso? No pé, a matar mutuca, a pescar, a nadar, conhecer os peixes, lembram? E a de Pataxó é aquela das quais, né, as crianças sentam à noite para ouvir história com os pais, né? Então pede que você associe que você deve ligar. Então aprende desde pequeno, não é isso? A pegar, a catar fruta, a matar mosca. Esse aqui é a comunidade Caiçara, não é isso? E as crianças que ouvem história à noite é a Pataxó, não é isso? E essa aqui que eu só fiz colocar, que tem vários grupos, é a do Abaeté. Então essa parte aqui na página 90 é para você ler, certo? E fazer associação, ligar para as comunidades, certo? Agora nós vamos para a outra página. Ok. Agora na página 91, observe que ela é toda pessoal, não é isso? Que diz, você é escritor, não é isso? Então você vai pensar, certo? Eu vou te dar algumas dicas e você vai responder esta página com a ajuda do seu familiar, mas com base no que eu vou lhe orientar, ok? Porque ela é toda pessoal, né? A primeira diz todos nós. Eu, você, sua professora, não é isso? Eu. Fazemos parte de uma comunidade, não é isso? E toda comunidade é formada por vários grupos sociais, né? O grupo da igreja, o grupo de catequese, o grupo de amigos, o grupo do comunitário do bairro, o grupo escolar, certo? São vários grupos. E diz mais, que grupos sociais formam a sua comunidade? Quais são os grupos? Tem o grupo de quê? O grupo escolar, tem o grupo de quê? De vizinhos, grupo de reuniões, grupo de amigos, grupo de pessoas que viajam, tem o grupo de quê? Quais são os grupos? Tem grupo de esportistas, são vários grupos que formam uma comunidade, não é isso? Então você vai conversar com o seu familiar para responder. Na 2, porque sempre tem os conflitos, né? Tem o quê? As regras, tem mais o quê? O respeito, não é isso? E na 2, aqui pede que você assinale com X, não é isso? O que você mais gosta na sua comunidade, certo? Por exemplo, no bairro de onde você mora, o que você gosta, certo? Tem festejos, não é isso? Tem o quê? Tem uma comunidade lá no teu bairro de comércio, não é isso? Se você é bem tratado, tem uma comunidade, no teu bairro tem uma comunidade que tem uma área de lazer, não é isso? Onde se reúnem as famílias. Aí ele pergunta, tem compreensão, não é? Compreensão é quando um compreende o outro, não é isso? É solidário, se vocês ajudam o próximo.
tem união, se tem respeito, se tem tolerância, que é a paciência, não é isso? No 3 diz que é para você agora assinale com um X, não é isso? O que você menos gosta na sua comunidade, não é isso? É a desunião, se tem muita briga entre os vizinhos, muito barulho, movimento até tarde da noite, que às vezes incomoda, né? E nem pode mais, né? Porque tem uma lei que não permite. É o preconceito, às vezes as pessoas não se dão com o outro porque se acha melhor que o outro, não é isso? Tem esse tipo de coisa também, o preconceito, porque aquele menino, filho daquela vizinha, o menino é danado, aí já é um preconceito, não pode, não é isso? A fofoca, não é sempre no grupo, na vizinhança, tem alguém que às vezes fica naquela conversa do leve trás, e às vezes a gente não pode estar comentando tudo que vê, que ouve, não é isso? O desrespeito, que é a questão de não respeitar, às vezes há desentendimento por falta do respeito, não é isso, com os mais velhos, aquela questão de quem mora em conjunto, não é? Aquela questão de crianças que jogam bola na rua, que bate na casa do vizinho que já é idoso. Isso é falta de respeito, não é isso? Inveja, tolerância, aquela questão de sentir raiva do outro, né? Não ter paciência, discutir por bobeira. Não pode, a gente tem que, respirar, não é isso? Ter calma para não ter atritos, não é isso? Porque por tudo hoje tem atritos. Você vê no trânsito, né? Qualquer coisa já tem uma confusão. Então tem que ver também essa questão, não é isso? Na 4 fala das regras, não é isso que diz? As regras de convivência é muito importante para a vida de uma comunidade, não é isso? Olha só, debatam e elaboram regras que vocês gostariam que todos seguissem. Agora essa aqui é na nossa comunidade escolar, não é isso? Referente a quando nós estávamos nas nossas aulas presenciais e talvez quando nós voltarmos, não é, para o ano, ou não sei, esse ano, o que você gostaria que tivesse? Pense de regras de boa convivência na nossa escola, não é isso? Eu acredito que o respeito, né, com o colega, a tolerância, uma regra muito importante, a questão do respeito, respeitar o colega, ser solidário, não é isso? A 5ª diz, uma regra de convivência importante é respeitar o direito, não é isso, do outro. Essa é uma regra de convivência que é muito importante, que às vezes não acontece, né? Que é respeitar o direito do outro, certo? Você tem que respeitar, nós temos que respeitar o direito do outro, né? Da maneira dele ser, né? Da maneira dele se agir, da maneira dele falar. Às vezes, mesmo que não seja legal, mas você tem que respeitar, não pode discriminar, certo? Por exemplo, na escola, se algo que não é legal, tem que comunicar para a professora, não é isso? Para a coordenação. Quando nós estávamos nas nossas aulas, não é isso? Ou futuramente, ninguém sabe, futuro a Deus pertence, né? Então aqui, nos colegas de classe, é importante a questão do respeito, é importante a questão do ajudar, que é a 4ª e a 5ª, não é isso? É a questão do respeito ao próximo, de ajudar, de empatia, não é isso? De se colocar no lugar do outro, não é isso? Do colega, daquela necessidade que ele podia estar, que ele está precisando. Se você também fosse precisar, isso é empatia, é se colocar no lugar do outro, não é isso? Você não pode fazer o mal pro próximo, porque você não vai querer aquilo para você, não é isso? Ótimo. Então agora, gente, nós vamos continuando, certo? Na página 92, onde tem o que? Modo de viver no campo e na cidade, não é isso? Como você sabe, o modo de viver no campo e na cidade tem algo que é semelhante, não é? Que é parecido, mas tem algo que é muito diferente, não é isso? Pois a vida no campo, ela é mais calma, não é isso? É mais tranquila, tem menos barulho, menos poluição, apesar de que o campo hoje já está bem moderno, não é isso? Já tem luz elétrica, água encanada, não é isso? Mas a vida na cidade, ela é muito corrida. Tem que ter horário para tudo, não é isso? Não pode passar, porque já se atrasa, certo? É muito corrida a vida na cidade. Então aqui nós temos modo de vida na cidade, que às vezes essa correria termina adoecendo as pessoas, não é isso? Hoje em dia a questão do estresse, né? A questão da depressão, é a questão do corre-corre, da loucura do dia a dia.
Por isso tem que ter calma. Respirar, relaxar, tentar se controlar. E aqui nós temos um textinho que diz modo de vida na cidade. Porque a cidade realmente é uma correria, não é isso? É buzina de carro, é trânsito, tem que ir para a escola, tem que ir aula disso, aula de natação, aula daquilo. Quase não tem tempo para ser criança, não é isso? Então aqui nós temos um texto que diz a maior parte da população brasileira, não é isso? Mora em cidades. Lógico, né? A maioria das pessoas que vem do campo vem para a cidade em busca de quê? De estudo, de trabalho, de uma vida melhor, não é? De um teto. Então diz. E adota o modo de vida urbano, não é isso? Porque eu não posso vir naquela calmaria sem ter o jeito que eu vivia, acordando mais tarde lá no campo para chegar na cidade. Não pode, tem que acompanhar o ritmo da cidade, não é isso? Então diz, o modo de vida na cidade se caracteriza pelo corre-corre no dia a dia, não é isso? Na cidade tem hora para tudo, gente. Hora para levantar, hora para tomar café, entra na escola, lanchar, voltar para a escola, voltar da escola, almoçar, brincar, fazer lição, jantar, ver televisão, usar o celular e hora de dormir. Qual é o horário de brincar? Qual é o horário de ser criança? Qual é o horário de estar com o papai e com a mamãe para conversar, para assistir um filme? Quase não tem, não é isso? Principalmente no meio da semana. Às vezes tem mais aos finais de semana, né? Aí às vezes nem isso. Então, veja como é um corre-corre terrível. Como você pode observar no textinho, ao lado do texto, nós temos o quê? Uma imagem, não é isso? Da qual está representando este corre-corre da cidade. Não é isso? Pois você vê que tem o quê? 3 relógios, não é isso? Com pernas, correndo. E tem um senhor também, correndo com a gravata. Parece que está arrumado, está querendo chegar no trabalho, não é isso? Então, esse texto aqui é como acontece a vida no dia a dia da criança, não é isso? Do adolescente, do adulto, até mesmo de alguns idosos, não é isso? Ainda tem esses idosos que ainda tem essa vida ainda um pouco corrida, né? De praticar uma atividade física, não é isso? Ainda tem idosos que trabalham, não é isso? Tem que ir ao médico, tem que marcar horário, não é isso? Então, na vida na cidade, ela é muito corrida, tem horário para tudo. Ou você segue esse horário, ou você não se enquadra na vida na cidade, não é isso? Então, esse texto aqui tem tudo a ver com esse desenho, não é isso? Essa imagem que tem aqui do lado, que você vê 3 relógios correndo, não é isso? Com pernas, ninguém vê relógio com pernas, não é isso? Tem ponteiros, números. Então, na primeira diz assim, observe a charge. Charge é um tipo de texto, não é isso? Que faz o quê? Relacionar a uma crítica, certo? Na vida real. Então, ou uma crítica ao humor, certo? Então, observe a charge acima, com atenção me responda. Aí você vê que o texto é um corre-corre terrível, né? Horário para isso, horário para aquilo, horário para ir para a escola, horário para lanchar, horário para tomar café, horário tudo, né? Quando estávamos nas nossas aulas, acabou o recreio, vamos formar a fila, quase não dava tempo. Então diz, letra A. O que está acontecendo na cena? O que é que você imagina aí? Você não está vendo na cena, né? 3 relógios com pernas correndo atrás de um homem com gravata? Pois é isso. O que está acontecendo na cena? É justamente isso. 3 relógios com pernas, não é isso? Correndo atrás de um homem. Na B, pergunta o quê, né? Por que será que ele está correndo? Talvez para não chegar atrasado, não é isso? Na C, que relação há entre a charge e o texto desta página, não é isso? Então, aqui eu trouxe para vocês a primeira, certo? Que é a resposta que pergunta, não é? Da letra A, 3 relógios, não esqueça do acento, como a tia. 3 relógios com pernas correm atrás de um homem de gravata, não é isso? Na 2, porque será, não é isso? Que ele está correndo, né? Note que ele está de gravata, não é isso? Ó, para não chegar atrasado aos seus compromissos, não é isso? E na letra C, ele pergunta qual é a relação desta imagem com o texto. Olha só, o texto fala sobre o corre-corre de quem vive na cidade. A charge mostra isso, certo? É um tipo de texto que mostra a realidade. Então, vamos continuar na outra página para ver como é que é
o dia a dia, que eu acredito que deve parecer com algum da rotina de vocês. Vamos ver se tem algo que parece, né? Pode até parecer. Então, na página 93 nós temos: é possível perceber o modo de vida urbano, não é isso? Com base no cotidiano de Sofia, que é essa garotinha, não é isso? Uma criança da cidade. Então aqui nós vamos ver o cotidiano de Sofia. Olha só, de manhã, 6 horas, não é isso? Ela acorda. Aí, 6h30, ela vai tomar café, não é isso? Aí ela encontra, né, ela entra no carro de passeio para ir à escola 7 horas, certo? Aí ela entra na escola às 7h30. A nossa é 7 horas mesmo que entra, não é isso? Então, ela estuda até 12h30. Olha só, de manhã, a manhã toda, não é? Ela quase não tem tempo. Ela acorda cedo, 6 horas, toma café, vai para a escola, começa a assistir aula, encerra a aula 12h30. Vamos ver agora na parte da tarde, às 15 horas, o que ela faz? Ela faz aula de inglês às 15 horas. Aí, o que mais? Às 17 horas, ela faz aula de natação. E ela janta às 18h30. Então, a parte da tarde tem pouco tempo, né? De 12 até às 15. Pouco tempo, né? Essa tarde também ela tem muita atividade. 3 atividades, das quais pega a parte da tarde quase toda, não é isso? E à noite, olha só, às 19 horas, vamos ver o que ela faz até às 20 horas e 30 minutos. Ela faz a lição de casa, faz à noite, né? Porque à tarde ela faz essas atividades, não é isso? De inglês, de natação e janta. Então, à noite, das 19 às 20h30, ela faz a tarefa. E nesse mesmo horário que ela faz a tarefa, ela faz o quê? Ela conversa, não é isso? No celular com os amigos. Olha só, de 20 às 30. E ela vai dormir às 21 horas e 30 minutos. Olha como é corrido o dia a dia da vida urbana, não é isso? Acredito que alguns de vocês, o dia a dia de vocês é dessa forma, não é? Corrido. Tanto na manhã como na tarde e noite. É um corre-corre mesmo. A criança não tem tempo de ser criança, não é isso? Não tem tempo nem de conversar com os pais, não é? De ver uma televisão junto, de assistir um filme, não é isso? De conversar com a mamãe, com o papai, como foi a aula, não é isso? Então aqui na 2 ele pede que você reflita, não é isso? Você considerou o dia a dia de Sofia difícil? Se sim, né, você vai colocar sim e você vai justificar. Na minha opinião, eu acho que sim. E a minha justificativa é essa, porque ela não teve tempo de ser criança, não é isso? Ela não teve o tempo de quê? De conversar com os pais, ela não teve o tempo de brincar, não é isso? O tempo dela foi corrido demais. Então, para mim, o dia a dia de uma criança na cidade, né, na zona urbana, é muito puxado, é muito corrido, não é isso? Até porque os pais precisam trabalhar, certo? Às vezes só tem mesmo à noite ou então só os finais de semana. Mas ainda tem pai que consegue, não é isso? Conciliar trabalho, ser mãe e pai ao mesmo tempo. É importante isso para a criança, o desenvolvimento da criança, não é isso? Agora nós vamos continuar, certo? Porque essa segunda questão, ela é pessoal, você pode estar respondendo de como você entendeu. Se você achou que é difícil, se você achou que não, mas tem que dar uma justificativa. Se você acha que não, que é porque já é assim mesmo, já tem costume, já faz parte da rotina urbana, você pode estar dando a sua justificativa, certo? Agora nós vamos concluir. Para concluir agora, não é isso? Na página 94, e a última de história, não é isso? Você, leitor, vamos ver mais outro exemplo de como é o cotidiano, não é isso? O dia a dia da vida urbana, não é isso? Então agora nós vamos acompanhar a leitura na tirinha com atenção e responda. Então aqui nós temos uma criancinha, não é isso? E só vê as pernas, deve ser da mãe, não é isso? Então, suponhamos, não é isso? Ela tá falando: hoje às 2 horas você vai ao francês, quer dizer, aula de francês.
Continua falando no segundo quadrinho, que diz: às 4 você vai ao futebol. E às 6 você vai o quê? Na música. Meu Deus, e às 8 você vai ao reforço de aula. Nossa, então às 2 vai a aula de francês, às 4 vai ao futebol, não é isso? Às 8 tem o que mais? Às 6 música e às 8 tem o que? Aula de reforço. Olha só. No último quadrinho, o que ele pergunta? Aí ele diz, ainda tem mais uma pergunta da mãe no segundo, diz assim, alguma dúvida? Não é isso? Olha só, antes dele falar no terceiro, ainda tem a fala dela, que ela, depois de falar todos os horários que ele tem que realizar as atividades, ela pergunta, alguma dúvida? O que ele diz? Com certeza, não é isso? Olha só, que horas eu vou ser criança? A dúvida dele é essa, ele quer também ser criança, ele quer também brincar, quer ver desenho, quer correr, não é isso? É muito pequeno ainda para ter várias atividades, não é isso? Vocês não acham? Então, vamos lá. Na letra A, nós temos a criança da história vai para a aula de francês de acordo com o texto, 2 horas, não é isso? De música, às 4, certo? E para o reforço, às 6. Nossa, não, desculpa, de música e de reforço aqui às 8. Na B é bem pessoal, olha só, na B e o seu dia a dia? Tá perguntando se é parecido ou diferente com o dia a dia da criança da tirinha. Então, se você acha que você vai botar sim, vai justificar, né? Porque eu realizo as mesmas atividades que ele, ou então porque eu quase não tenho tempo para brincar, para ser criança, você tem que justificar. Bem como na letra C, que pergunta, não é isso? O que o autor da tirinha está criticando? Está criticando o quê? A falta da criança, do tempo de ser criança, não é? De ver televisão, de ver joguinhos, de videogame, de brincar, de correr, não é isso? Então, aqui eu trouxe para vocês as respostas, não é isso? Da letra A, que ele pergunta, a criança vai, né, para a aula de francês, ó, aqui, ó, às 2 horas, aí então você escreve, aí às 4 horas, ela vai para a aula de música, não é isso? E às 6 horas, ela vai para onde mais? Para a aula, 6 horas, né? A aula de música às 6 horas, desculpe. E para a aula de reforço, vai às 8 horas. Então, você pode estar escrevendo estas informações que tem aí no seu livro, certo? Você pode estar escrevendo essas respostas nestas linhas aí. Na letra B diz que o dia a dia, né, que eu já lhe falei, que está perguntando se é semelhante, né, se é diferente, para que você responda, né? Então você vai responder se for, se não, também tem que justificar, não é isso? Agora, na letra C, ele está criticando a falta de tempo para ser criança, o que mais? Para brincar, ver desenho, jogar videogame e etc, né? Brincar, correr, conversar com a mamãe, com o papai, ir para casa da vovó, do vovô. Agora, neste momento, não é isso? Nós estamos num momento que não podemos estar saindo. Mas o que está faltando aqui para essa criança é ela ser criança, porque olha o tanto de horário que ela tem, aula de francês, aula de futebol, aula de reforço, aula de que mais? De música, muita aula para essa criança, não é isso? Então agora, como nós terminamos aqui, certo? A página 94, agora você vai pegar o seu livro de geografia, ok? Porque aqui concluiu a página 94 das aulas de história, ok? Agora vamos continuar com as nossas aulas de geografia, no livro de geografia, ok? Agora nós vamos continuar com as nossas aulas, só que geografia, legal? Então, você tá com o seu livro de geografia, vamos abrir o livro de geografia nas páginas 106 a 111. Tem muita leitura, certo? Vamos estudar mais sobre o trabalho de povos e de comunidades tradicionais, não é isso? Então, nós temos as comunidades quilombolas, caiçaras,
seringueiras, ribeirinhos e castanheiros. Então, nós vamos ver quais a principal fonte de trabalho dessas comunidades, bem como as dificuldades que elas também passam, não é isso? Tem muita leitura. Vamos acompanhar? Olha só. Eu vou ler, não é isso? E você vai acompanhando. E vou comentando também, certo? O trabalho de povos e de comunidades tradicionais. Povos e comunidades tradicionais, como, não é isso? Os quilombolas, não é isso? Os caiçaras, seringueiros, ribeirinhos, castanheiros, entre outros, não é isso? Geralmente utilizam o conhecimento, não é isso? Que eles têm gerados na própria comunidade, né? Eles criam um meio de sobrevivência, não é isso? E que são transmitidos de geração em geração, não é isso? Quem vive lá vai aprendendo, as crianças vão aprendendo com os pais e vão passando, não é isso? Essa maneira que eles vão sobreviver, de trabalhar, a maneira de trabalhar, não é isso? Então, a sobrevivência dessas comunidades, as atividades de trabalho realizadas por elas dependem diretamente dos recursos naturais, não é isso? Veja como é importante. Para a reprodução dos seus hábitos, não é isso? E costumes. Por isso, elas são grandes conhecedoras, não é isso? Desculpe, é isso mesmo. Elas são grandes conhecedoras da natureza do local onde vivem, não é isso? Onde o que mais costumam realizar seu trabalho, certo? Visando sua o quê? Conservação. Então, eles também, como eles têm o conhecimento da natureza, não é isso? Eles fazem de tudo para que não prejudique a natureza, porque eles têm uma vivência, não é isso? Um conhecimento que já foi passado para eles, né? Dos quais ele vai passar para os filhos, não é isso? Então, essas comunidades vivem desse trabalho, não é isso? Então, vamos lá conhecer sobre o trabalho de algumas comunidades tradicionais do Brasil. Então, nós temos as quilombolas, não é isso? As quilombolas, essa comunidade quilombola, gente, elas são formadas pelo quê? Pelos descendentes de pessoas que foram o quê? Trazidos à força da África, não é isso? Para trabalhar como escravos no Brasil, certo? Antes do fim da escravidão, não é isso? Uma das formas de luta dos escravos era a forma de quilombos, era das quais onde eles fugiam, não é isso? Das fazendas onde eram obrigados a trabalhar sem nenhuma renda, não é isso? Vivendo em péssimas condições, e quando eles conseguiam fugir ou a libertação, eles iam para este local onde eles eram livres, e se formou uma comunidade, o quilombo, por isso hoje chamado quilombolas, certo? Então, com o fim do trabalho escravo, muitos africanos e seus descendentes, não é isso, continuaram a ocupar os antigos quilombos, não é isso, formando as comunidades quilombolas. Essas comunidades, elas estão espalhadas pelo Brasil, não é isso, no campo, como também na cidade, ok? Os quilombolas, eles desempenham uma atividade de agricultura, não é isso, olha só, de agricultura, de pesca e de artesanato, ok? Empregando conhecimentos, não é isso? Porque a maneira que eles vão trabalhando, vão também mostrando o conhecimento deles, não é? Ensinando, certo? De pai para filhos. No artesanato, não é isso? Que é o capim-dourado, que é esse vegetal que você vê aí na imagem, né? Por exemplo, eles são coletados apenas as plantas mais velhas, não é isso? Eles não vão prejudicando as mais novas, não é isso? Porque a mais nova ainda vai ficar no ponto de ser utilizada, portanto vai pegar nas mais velhas, certo? Contudo, as mais novas vão frondar, não é isso? Vão florescer. E eles fazem o que? Olha só, as mais velhas, elas são o que? Conservando as mais jovens, né? Para colheitas, que é o que ela faz aqui, ó, observa, ó, mulher quilombola, não é isso? Tece cesto com capim dourado, aquele que é um artesanal, né, feito à mão, tipo aquele que as pessoas, não é o leque, é o abano mesmo chamado. Eu conheço porque eu utilizava quando eu morava na zona rural. É um abano que é feito também dessa palha aí, não é isso? Desse capim dourado, não é isso? E aqui, como vocês sabem, tá dizendo que é quilombola, né, que é uma comunidade formada por o quê? Escravos que fugiam, não é isso? Dos locais onde eles trabalhavam, certo? Que eu acabei de lhes falar, né, que recebia o que? Doação de terras ou que conseguiu sua liberdade, não é isso? Aí eles compravam as terras, era onde eles viviam livres, onde eles eram tratados iguais,
E o capim-dourado é essa espécie de planta, não é isso? Que possui uma fibra, não é isso? Fibra de cor dourada, por isso que é chamado capim-dourado. E aqui o importante, né, é que ele sobrevive desse trabalho da agricultura e da pesca e também do trabalho artesanal, mas eles retiram da natureza, que é como aqui o capim-dourado, mas ele tira as mais velhas, as mais novas ainda vão fluir. Interessante, eles não prejudicam, não é isso? Vamos aqui agora na 107, que é as caiçaras, né? Isso, vamos conhecer um pouco da comunidade caiçara. São comunidades formadas principalmente pelos descendentes de indígenas, não é isso? E dos colonizadores portugueses, então dos indígenas e portugueses, né? Que dominaram as terras do Brasil, né? Do atual litoral do Rio de Janeiro e São Paulo, certo? E também do Paraná. Sua principal atividade de trabalho é a pesca, não é isso? Como você vê na imagem, eles aí pescando, né? Então, feita de maneira artesanal, olha só, não? E aí dá mais, ó, que respeita o ciclo de vida dos animais. Interessante. Os caiçaras, eles enfrentam dificuldades, certo? Para manter seu modo de vida, principalmente por causa do turismo, não é isso? Porque nesse local dá muito turista, né? Um local bonito desse. E essa maneira artesanal é uma maneira da qual não há prejudica os animais, não é isso? Então, essa é uma maneira da qual não utilizando outros materiais que podem afugentar até os peixes, não é isso? Aí diz mais também, né? A região que habita e leva à ocupação de áreas para a construção de casas, não é isso? Provocando a derrubada de árvores e a poluição do mar e dos rios, por exemplo, certo? Artesanal, atividade feita manualmente com o uso de equipamentos simples. E aqui você vê os pescadores, não é isso? Caiçaras no litoral do município de Paraty, no estado do Rio de Janeiro. Nós temos também aqui a dos seringueiros, não é isso? Que também sobrevivem do látex, né? Que é esse líquido tirado da árvore que vocês estão vendo, que é feito, que é a borracha, da qual você utiliza, né? Para apagar quando há necessidade. Então, suas comunidades, elas obtêm o sustento por meio da floresta amazônica, não é isso? Que é também um recurso natural na região norte do Brasil. Utilizando suas habilidades e seus conhecimentos para o que? Extrair o látex de árvores chamadas seringueiras, não é isso? Que é essa árvore que você vê aí. Para manter os seringueiros, né? Para manter os seringueiros enfrentam também, olha só, grande desafio, como o quê? Como a luta pela manutenção de áreas como floresta, não é isso? Que além de derrubadas, não é isso? Além de fonte, de renda, é fonte de alimento também. Então, a partir do momento que vão derrubando as árvores, não é isso? Vai diminuindo o quê? A maneira de como ele vai retirar o sustento, não é isso? Que é o que diz aqui, né? Com as áreas da floresta, que além de fonte de renda, certo? É fonte de alimentos. Então, isso porque é comum que as matas sejam derrubadas para o quê? Utilização de quê? De formação, de pastagem, para a criação de animais, não é isso? O látex, como vocês sabem, está aqui dizendo, é um líquido, não é isso? Leitoso, que é mais esbranquiçado, utilizado para a fabricação de borracha. Agora as comunidades ribeirinhos e castanheiros, não é isso? Que é na página 108. Então vamos acompanhar a leitura. Vamos ver aqui como é essa comunidade, né? De ribeirinhos, eles vivem próximo dos rios, não é isso? Principalmente no estado do Amazonas, certo? E do Pará. Eles constroem suas casas em palafitas, né? Que é a que você vê na imagem, certo? E sua principal atividade também é a pesca, né? Porque vivem próximo dos rios. E diz mais, eles trabalham também na agricultura, também, olha mais, na caça e na extração de produtos da floresta, como frutos, sementes e fibras utilizadas na produção de vários objetos, não é isso? As comunidades de ribeirinhos que vivem em áreas mais próximas das cidades, elas enfrentam muitas dificuldades, né, para sobreviver, principalmente por causa da poluição dos rios, não é isso? Então, como você vê na imagem, né, eles estão secagem
de folhas de palmeira, não é? De puruã, no quintal de uma casa de Ribeirinho, né? No município de Belterra, que é aí onde você vê, eles estão utilizando os vegetais, né? E secando estas palhas para fazer também a coberta, não é, da casa. Como você vê aí, as palafitas, a coberta é de palha, não é isso? Agora, dos castanheiros, olha só. Os castanheiros, eles vivem principalmente, né, da colheita da castanha do Pará, não é isso? Ela é muito vendável, porque também é muito saudável, não é isso? É uma semente de uma árvore muito alta, não é? O castanheiro, como você vê aí, a castanheira, ela é abundante na floresta amazônica, certo? Essa semente está dentro de um fruto da castanheira, que ela é um marronzinho, mas ela por dentro é branca, certo? Por dentro do fruto da castanheira tem mais, ela é chamada de ouriço, que tem casca dura e pode o que? Conter até 20 castanhas do Pará. Ah, que legal, não é isso? Para obter as sementes, os castanheiros, eles quebram, né, o ouriço com um facão. Olha como você vê aí na imagem. Aí diz, a castanha é utilizada como alimento, não é isso? É também extraído o óleo dela e é usada na produção de shampoos, não é isso? Sabonetes, condicionadores para cabelos. Tudo isso da castanha, além de alimento, não é isso? Diz que em algumas comunidades a coleta da castanha do Pará é feita tanto pelos homens como pelas mulheres. Os castanheiros, eles passam dias na floresta, quebrando os frutos e retirando as sementes, que são transportadas nas canoas até os locais de comercialização, que ela é muito vendável. A preservação dessa atividade de trabalho depende do quê? Da existência da floresta, não é isso? Onde a árvore que coletam o fruto crescem naturalmente. Por isso, as comunidades dos castanheiros lutam pela conservação das áreas da floresta. E aqui você vê, não é isso? Os castanheiros no município de Laranjeira, certo? Então, aqui nós podemos ler, não é isso? Um pouco da fonte de renda dessas pessoas que vivem nessas comunidades, não é isso? As dificuldades também enfrentadas e que eles vivem do que? Da natureza, não é isso? E que eles também, além de viver na natureza, mas eles não prejudicam, não poluem, eles usam no momento certo, não é isso? Eles extraem no momento certo para que não sejam prejudicados, né? A natureza, porque eles dependem da natureza, não é isso? Então nós vamos continuar nas próximas páginas, certo? Vamos continuar agora com as atividades. Então, na página 109, nós temos as perguntas, não é isso? A primeira pergunta, né? O modo como, não é isso? Os povos e comunidades tradicionais realizam o trabalho prejudicam a natureza? Consequentemente não, não é isso? Então me explique. Eu trouxe aqui para vocês, não é isso? Pois de modo geral, eles apenas coletam os produtos sem derrubar árvores, não é isso? Os seringueiros, ribeirinhos e castanheiros, eles pescam respeitando o ciclo de vida dos animais, certo? Então, os caiçaras e ribeirinhos, eles coletam o capim também, respeitando o ciclo de vida do crescimento, não é isso, da planta. No caso dos quilombolas, que eles utilizam o capim dourado, né, para fazer artesanato, não é isso? Então, eles utilizam, mas respeitando a natureza, certo? No tempo deles, o ciclo de vida dos animais. Eles não prejudicam, ok? Na segunda, pergunta o que, ó? Cite dois, não é isso, ó? Cite exemplo das dificuldades enfrentadas, não é isso? Pelos povos e comunidades tradicionais para manter seus modos de vida e suas atividades de trabalho, né? Isso, então, aqui eu trouxe para vocês, ó, a manutenção das características originais, não é isso? De seus espaços de vivência, certo? Então, como a conservação das áreas florestais, aí o que mais? Ou das matas.
A qualidade das águas também, né, que foi falado, a questão da penha que dali prejudica muito a qualidade das águas, porque eles pescam de lá, né, dos rios, e as águas são muito poluídas, a questão dos turistas, não é isso? A questão do desmatamento, então tudo isso são desvantagens, não é isso? E na terceira ele pergunta onde você vive, não é isso? Há povos e comunidades tradicionais? Pergunta quais. Então, se no seu bairro tem a comunidade, né, das quais vocês convivem, você deve estar escrevendo aí, porque ela também é pessoal, essa questão, não é isso? Aqui tem outro textinho, não é isso? Que vamos falar sobre a importância da união das pessoas, não é isso? É importante a importância da união como um todo, não é isso? Como a destruição cada vez mais intensa da natureza, povos e comunidades tradicionais vêm enfrentando, não é isso, muitas dificuldades na luta pelo direito, não é isso, de manter seus modos de vida, continuar ocupando as terras que habitam e conservar a natureza da qual dependem esses grupos, não é isso, vem ser o quê? Ser unido, não é isso? Vem se unindo, eles se unem mais ainda em prol de quê? Atrás de quê? De melhorias, né? Para que essas comunidades, né, permaneçam, não sejam o quê? Destruídas pela falta do quê? Da floresta. Então, um exemplo são os povos e comunidades tradicionais do Maranhão. Olha aqui um exemplo, não é isso? Periodicamente, eles se reúnem para discutir problemas, não é isso, em comum e encontrar soluções. O principal motivo do encontro, não é isso, promovido pela Teia de Povos de Comunidades Tradicionais do Maranhão, é o fortalecimento para lutar, não é isso, pela conservação de suas terras e de seus modos de vida. Então, a questão da união, né, diz que a união, tem aquele ditado que a união faz a força, não é isso? E realmente é. Essa comunidade do Maranhão, eles se reúnem, não é, para reforçar, para ter ideias, planejamentos, né, para que as comunidades não se acabam, não é isso? A fazer projetos, a levar para as autoridades, para que a comunidade deles não se acabem, não é isso? Para isso existe a união, não é isso? Vamos continuar na outra página, certo? Vamos retomar, não é isso? Na página 110, fazendo uma retomada, observe a cena na ilustração a seguir. Então, como você pode ver, tem crianças aí, certo? Sentadinhos na mesa, lanchando, né? Algumas, outros estão fazendo algo inadequado, bem como, não é isso? O que você pode estar vendo aí, ó, o bebedouro aí derramando água, não é isso? O outro jogando uma fruta que só mal tirou uma mordidinha, não é isso, ó? Não pode. Temos que economizar, pensar, não é isso? Então, na letra A, pede que você circule na cena duas atitudes de desperdício, que é a criança que só tirou uma mordidinha da maçã, não é isso? E jogou no lixo. E o outro simplesmente está conversando e o bebedouro, como você vê, está jorrando água aí. E que não pode, não é isso? É um recurso natural que não podemos estar estragando assim. E na letra B, pede que para cada situação que você assinalou na ilustração, que você sugira o que poderia ser feito para evitar o desperdício. Ele é um pouco pessoal também, mas eu trouxe aqui as ideias. A primeira, né? Aproveitar frutas, verduras e legumes, não é isso? Evitando o descarte do que poderia ser ingerido, não é isso? A outra é fechar a torneira sempre que não estivermos usando água, não é isso? Mas você pode também estar criando as suas sugestões, suas ideias, certo? Na letra C, que pede que você cite ao menos mais um exemplo, não é isso, de atitude para evitar o desperdício de água e alimentos. Então, essa também é pessoal. Você pode estar citando outro enquanto escovar os dentes ou ensaboar, tem que desligar a torneira, né? Fechar a torneira, certo? Outra coisa também que acontece muito, você bota a água, um copo d'água, bebe 2 dedinhos e joga o resto fora. Bote só o tanto que vai beber. Meu pai sempre fazia isso e eu aprendi, não é isso? Isso é importante porque evita o desperdício de água, né? A fruta também, se você não quer comer, você guarda uma outra hora, você pode estar ingerindo esta fruta, não é isso? Então, fica a seu critério para que você
escreva mais 2 exemplos. Essa 2 aqui não tem como você fazer, não é uma lista de atividades com o colega, mas você pode fazer pessoalmente na sua casa, no seu caderno, certo? Que você observa no município onde vive, depois você pode fazer o quê? Ver quais são os espaços, né? Porque pede aqui que é com um colega, não tem como, né? Isso, então, essa aqui você não é necessário fazer, só se você quiser, que você vai fazer uma lista de atividades, não é isso, de trabalho, que vocês observam no município. Quais são os trabalhos dos profissionais que vocês veem trabalhando? Muitos, não é isso? Qual a mesma profissão que seus pais fazem, certo? Essa aqui é opcional, ok? E na página 111 é sempre uma autoavaliação que cabe a vocês, não é isso? É marcar nas carinhas aí se você foi legal, se você aprendeu, não é isso? Né? Nas alternativas das perguntas de 1 a 5. Se você realmente foi bacana, se está com a carinha alegre, você marca dependendo das frases que você, do conteúdo que você aprendeu. Se você está pensativo porque precisa melhorar, ou se você está com a cara muito triste porque ainda precisa melhorar mais e mais, mas eu acredito que vocês entenderam perfeitamente esse conteúdo, viu? Então, eu espero que vocês tenham entendido, certo? E até a próxima.